nós somos o grupo 2 e hoje vamos falar sobre a tricomoníase, uma patologia que possui 4 espécies que são encontradas no homem. O Tricomona tenax, ele é comensal, vive na cavidade bucal. O Tricomona hominis, ele também é comensal e habita o trato intestinal humano. O Tricomona fecalis foi encontrado em uma única pessoa, então a gente não tem certeza se o homem seria o seu hospedeiro primário. E o Tricomona vaginalis, ele é patogênico, é encontrado no trato urogenital humano e é nele que vamos focar para nortear o nosso trabalho. O Tricomona vaginalis, que causa a famosa tricomoníase, é um flagelado que pode ser encontrado na vagina das mulheres, assim como na uretra e na próstata dos homens, sendo responsável por processos inflamatórios, vaginites e uretrites, de maior ou menor gravidade. Esse flagelado ele tem forma bastante variável e pode até emitir pseudópodes. Ele tem 4 flagelos anteriores livres, sendo envolvidos na base por uma estrutura fibrosa, a pelta, e um 5º flagelo dirigido para trás e ligado a um corpo celular, formando uma membrana ondulante. Além do núcleo, ele possui várias estruturas formadas pelos microtúbulos. O asóstilo, o maior, ele atravessa como um eixo todo o corpo celular. E outras menores são a costa, que segue a direção do flagelo posterior e é cercada de hidrogenossomos. A multiplicação se dá por divisão binária longitudinal. Como todos os tricomonadídeos, não possui a sua forma cística, somente a trofozoítica. É incontestável que a tricomoníase é uma doença venérea. É transmitida através da relação sexual, sendo o homem o vetor da doença. Com a ejaculação, os tricomonas presentes na mucosa da uretra são levados à vagina pelo esperma. Atualmente, admite-se que a transmissão não sexual é rara e a tricomoníase neonatal em meninas é adquirida durante o parto. A acidez vaginal, sob o pH que varia entre 3,8 e 4,5, é um fator protetor para a saúde genital feminina, e a oscilação dessa acidez torna propensa à infecção pelo protozoário. Quando o pH se eleva acima de 6, diminuem os bacilos de Doderlein e os tricomonas se implantam, causando a vaginite. Os tricomonas vaginalis é um organismo anaeróbio facultativo, que atua perfeitamente num pH entre 5 e 7,5. Então, para falar da patologia, primeiro precisamos entender como que ocorre a adesão do protozoário ao tecido epitelial. Em um primeiro momento, o protozoário apresenta-se na forma de trofozoito, e então adere-se a esse epitélio. O que ajuda ele na adesão desse epitélio é a rede de mucinas que existe no epitélio vaginal, e isso ajuda a prender ele e evitar que ele seja eliminado. Nesse epitélio, ele se utilizará de 3 classes de moléculas, citadas no slide, que garantirão sua aderência a ele. A partir disso, ele induzirá a citólise do epitélio, o que por si só já estabelece um ponto de contato do protozoário com as hemácias. Então, ocorrerá a hemólise e o protozoário vai se utilizar de uma molécula chamada CD59, presente nos eritrócitos, para evadir do sistema imune. Outro sistema de adesão descrito na bibliografia é a degradação de GAs, uma vez que essas não são mais encontradas na corrente sanguínea e na mucosa vaginal. Outro mecanismo patogênico importante é a elevação do pH vaginal, que deteriora a ação protetora da microbiota comensal. E não somente isso, favorece o desenvolvimento de determinadas bactérias patogênicas, que ajudam a lesar ainda mais o epitélio. Todo esse processo culmina em uma aquisição de um formato meboide por parte do protozoário, e ele vai se tornar essa forma meboide justamente para poder digerir as células do epitélio que estão mortas. Além disso, nós veremos a secreção de outras moléculas que vão atrair mais protozoários para o sítio lesionado. Como resultado disso, pela exposição da corrente sanguínea, veremos uma predisposição maior da pessoa em desenvolver ISTs, como HIV, e também vemos que a infecção afeta a gravidez e aumenta o risco de infertilidade. Os sintomas para a mulher incluem um corrimento fino, purulento e com odor fétido, podendo apresentar ardência e prurido, com possível agravação durante o período de menstruação. Para os homens, há uma sensação de queimação após a ejaculação e, em alguns casos, é possível notar um corrimento branco, sendo sintoma comum a ambos a disúria e o desconforto durante as relações sexuais. Tratando sobre a resposta imunológica, podemos observar uma resposta imune inata inicialmente mediada pela barreira física apresentada pelas células epiteliais, pelo muco e o pH ácido, assim proporcionando uma forte barreira
para a prevenção contra micro-organismos, especialmente ISTs. Uma questão peculiar relacionada a este patógeno é que suas adaptações fazem com que a rota que deveria ser desencadeada nas células epiteliais com reconhecimento de PRRs, especialmente os PAMPs, que são associados aos patógenos, não ocorra, minando a apresentação de antígenos e o lyse mediado pelo sistema complemento. E apesar da resposta imune adaptativa ocorrer com a atuação do linfócito T citotóxico, linfócito B4 e a atuação dos anticorpos, com destaque ao IgG1, é um consenso que a resposta imune humoral contra esse micro-organismo não é duradoura, visto que as proteases secretadas pela T. vaginalis e o soro das mulheres sintomáticas podem degradar os níveis de IgG, IgM e IgA. E essa deficiência na resposta imune efetiva do sistema humoral é uma das causas da dificuldade de obter uma vacina para a tricomoníase. Para a confirmação desse quadro clínico, pode ser realizado exame a fresco com secreção vaginal, medindo-se o pH que, em caso positivo para a tricomoníase, é maior do que 4,5 e dividindo a secreção em 2 amostras. Na primeira amostra, adiciona-se hidróxido de potássio a 10%, que ao entrar em contato com as aminas presentes em vaginites tanto por tricomonas quanto por bactéria, exala um odor de peixe podre. Na segunda amostra, adiciona-se soro fisiológico para análise em microscópio e confirmação da existência de tricomonas. O melhor método diagnóstico é a cultura, realizada a partir de amostras de urina, secreção vaginal e coleta por suave uretral. Esse método possui alta sensibilidade e especificidade. Alternativamente à cultura, existem os testes imunocromatográficos altamente sensíveis e específicos, principalmente para mulheres. Outros métodos são o teste de biologia molecular com amplificação nucleica por PCR e o método Papa-Nicolau, que pode detectar a doença em pacientes assintomáticos. Quanto aos conceitos epidemiológicos, a tricomoníase é classificada como propagação de pessoa a pessoa, geniturinária, pois a porta de entrada do parasita é pelo sistema genital e urinário, antroponese, pois o ser humano é o único reservatório dos agentes. A frequência epidemiológica depende de vários fatores, como idade, atividade sexual e número de parceiros sexuais, conforme apontou o estudo transversal realizado em 2019 na Universidade de Pernambuco. Nesse estudo, foi analisado o prontuário de 92 pacientes que fizeram o exame Papa-Nicolau em uma determinada unidade de atenção primária de saúde localizada em Recife, no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2014. E verificou-se que a prevalência da tricomonas vaginalis na presente casuística foi de 18,5%. Vale salientar que a prevalência da tricomoníase em um determinado grupo de indivíduos depende de vários fatores e reflete nas diferentes metodologias de diagnósticos utilizadas, bem como na heterogeneidade das populações pesquisadas, merecendo destaque por se tratar de uma doença cosmopolita atingindo todas as faixas etárias, condições socioeconômicas e demográficas. Assim como para outras ISTs, a principal forma de prevenção da tricomoníase é o uso de preservativo em todas as relações sexuais. Também é importante a orientação para que o paciente não compartilhe objetos íntimos. Esses objetos podem ser sexuais ou de higiene, como toalhas de banho. Ao tratar o paciente, deve-se estender o tratamento a todos os parceiros sexuais, caso contrário, haverá reinfecção do paciente repetidamente. Entre os fármacos disponíveis no combate à tricomoníase está o metronidazol, que pode ser administrado por via oral, em forma de comprimidos, ou ser utilizado em uso tópico, como creme e gel vaginal. Os comprimidos podem ser utilizados em dose única de 2 gramas, durante 10 dias, tomando-se 2 comprimidos de 250 mg ao dia, ou durante 7 dias, com comprimidos de 400 mg, também 2 vezes ao dia. A dose única é uma boa opção para facilitar a adesão dos parceiros sexuais ao tratamento. Além do metronidazol, outros fármacos podem ser utilizados, como ornidazol e tinidazol. Por fim, lembre-se que a forma sintomática da tricomoníase tem uma grande prevalência entre os homens. Isso exige do profissional de saúde atenção para orientar corretamente e conseguir a adesão ao tratamento da doença.